No primeiro dia, o pastor falou sobre Êxodo, né? Ele falou sobre esse povo aí que viu essas 10 pragas, que enfrentaram essas 10 pragas, que saíram desse lugar e mesmo assim, né, ainda eles é, foram desobedientes. Então, quem será nós, né? E não vimos nada perto disso. A palavra está baseada lá em Êxodo. Eu vou ler lá a partir do capítulo 7, versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei à beira do rio. Diga-lhe o seguinte: o Senhor Deus dos Hebreus me mandou dizer-lhe que deixe o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora, o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe disse: por causa daquilo que ele vai fazer, agora o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. O rei, agora eu vou bater na, ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão, estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira, nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão, bateu no rio e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. Em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes e os mágicos dos egípcios fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito. E ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. E todos os egípcios cavaram buracos à beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber a água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor bateu as águas do rio. Essa é só a primeira, né, das 10 que vieram a seguir depois. Você pode ler lá na sua casa depois tranquilamente. Todas as outras pragas que vieram ali a seguir, e a gente já sabe bem da história. E mesmo havendo toda essa situação, mesmo havendo tudo isso, né, o Senhor liberta esse povo. Esse povo sai de lá e continua ainda desobediente. E o Senhor fala, ó, desde o começo da campanha, né, quando ouvi o tema avançar. E veio na minha mente essa frase: não espere as 10 pragas para avançar. Esse povo viu as pragas e ele avançou e ele chegou a ser liberto de lá. Não chegou onde devia chegar, né? Mas ele foi liberto, ele saiu dali. Mas a gente precisa passar por tudo isso? Será que a gente precisa vivenciar hoje isso? Ou será que a gente já vivencia algumas dessas pragas na nossa vida hoje? Se nós falássemos disso hoje, né, falando disso hoje, quais são essas pragas? O que seria isso? A situação não muda porque ainda existem corações endurecidos. O Egito não caiu em um dia. Ele foi confrontado pelas pragas, praga após praga. E a cada praga foi um aviso: eu sou o Senhor. Então, cada situação que a gente passa na nossa vida, cada situação que a gente vai vivenciando, situações de tempestade, de ventos fortes, a gente dá para encarar como uma dificuldade como essa. E o Senhor prepara isso para dizer: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor que dou a direção. Eu sou o Senhor que liberta. Eu sou o Senhor que estou mostrando o caminho para onde devemos ir. Então, hoje, Deus nos confronta com os nossos ídolos ocultos. Aquilo que vai dentro do nosso coração. Né? Os desafios que nos fazem parar e não avançar. Não ir em frente. E que confrontos são esses? Que desafios seriam esses? O medo, pecado, querer controlar a situação,
A dependência das coisas daqui, dependência de pessoas. Acho que um dos principais seria o orgulho de aparecer fraco, de parecer enfraquecido. A nossa incredulidade, né? A gente não crê nas coisas, não acreditar que Deus, por muitas vezes nós agimos assim, nós não colocamos a situação na mão do Senhor e não acreditamos que Deus vai fazer, como ele lá, ele não acreditou, o rei não acreditou que aquilo ia acontecer. Moisés avisou, olha, vai acontecer isso, o rio vai virar sangue, ou todas as outras pragas foi avisado, e mesmo assim ele não acreditou, e ela sobreveio sobre aquele povo. Então, qual é as nossas dificuldades e aquilo que tem nos parado? O que vai nos parar durante esse tempo? Durante esse ano, vai haver situações, não vai ser mil maravilhas o tempo inteiro. Vai haver tropeços pelo caminho. Não existe um caminho. Para a gente avançar, a gente tem que ir em frente. A gente vai seguir uma reta, vai seguir um plano, vai seguir um trajeto. Mas para esse trajeto, para esse processo, vai haver desafios. Nós fomos buscar o Misael agora, entre Natal e Ano Novo, a gente foi e a gente já sabia todo o percurso. Samuel faz esse percurso há mais de 10 anos, né, amor? Eu acho. Uns 10 anos, sei lá. Quanto tempo ele faz? 5, 6, 7, 8 anos ele faz o percurso. Mas mesmo assim, mesmo fazendo esse mesmo percurso, nós tivemos os desafios. Nós sabíamos para onde íamos, nós sabíamos o que nós íamos fazer, mas encontramos inúmeros desafios. Se nós formos olhar para o nosso tempo, para o nosso ano de 2026, que está com apenas 5 dias. Apenas 5 dias. Ainda existem 364, 360 e poucos dias ainda pela frente. Olhando todo esse tempo, vai haver dias ruins. Vai haver dias que parecerão pragas. Vai haver dias que a gente vai ter medo. Vai haver dias que nós vamos querer ter o controle, quando as coisas parecerem fora do controle e a gente querer ter o controle das situações. E a gente vai ter que ter fé, depender dele, do Senhor. Nós temos ouvindo isso já desde o primeiro dia, da necessidade de nós largarmos depositar o nosso coração nele, depositar a nossa fé nele, deixar o nosso egocentrismo aqui, deixar esse nosso lado, cada vez mais, deixar esse lado humano que a gente tem de controlar tudo, de saber tudo, de fazer tudo. A gente tem havido essa necessidade, o Senhor tem nos alertado aqui desse altar, falando isso para nós. Tem falado de dias que vai parecer que nós estamos fracos e aí que nós vamos precisar estar fortes. Ontem o Senhor falou, nossa, me tocou muito quando a pastora falou assim, que se a gente não conseguir caminhar, que a gente ande de joelhos. O crente, ele tem que andar de joelho sempre. Ele tem que andar de joelho sempre. Não é uma vez. O Senhor nos declara que o que nos prende impede o avanço. Então, o que nos prender vai impedir o nosso avanço. E é isso que nós temos que controlar. É isso que nós temos que impedir para esse ano. É isso que nós temos que dizer assim, não terá mais domínio em mim isso. Identificar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que é o confronto de nós com nós mesmos. Eu acho que chegou o tempo eu acho que o Senhor está falando assim, para avançar, é só eu que posso ir para frente. As pessoas que nos rodeiam, por mais que nos amem, ninguém pode nos carregar. Existem lugares que nós precisamos ir, é só a gente e a gente. E se a gente precisa ir, para avançar, a gente vai ter que deixar algumas coisas. Algumas cargas vai ter que ficar de fora. Algumas coisas vamos ter que deixar de lado. E um deles é o nosso comodismo. Há tanto comodismo que aquele povo depois fala lá, olha, melhor nós voltar lá. Não conseguiram enfrentar o processo que estavam enfrentando lá. Não conseguiram aguentar o processo que era para avançar, precisavam enfrentar aquele processo. Mesmo com todo o cuidado de Deus. Mesmo com o Senhor fazendo tudo o que precisava fazer. Mesmo com todo o amor, com todo o cuidado de Deus. O povo ficou ali ainda.
patinando quando poderia ter avançado muito mais. As pragas elas foram progressivas, porque Deus trabalha nos processos não por impulso. Em todo tempo houve oportunidade de arrependimento. Então, assim, vai haver e sempre haverá tempo de arrependimento para nós. E esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de nós olharmos agora e dizer assim, olha, eu preciso melhorar isso. Deus não vai agir como nós agimos. Nós agimos por impulso. O Senhor não age por impulso. Ele respeita o processo dele. E é isso que nós precisamos aprender. Eu, como testemunhei aqui para vocês, eu só recebi as minhas respostas e os meus pedidos quando eu aceitei o meu processo. Enquanto eu estava olhando para o terreno do vizinho, quando eu estava olhando, ai, me fazendo de vítima, ai meu Deus, acontece na vida de todo mundo casa, todo mundo tem casa, todo mundo tem isso, ai meu Deus, todo mundo prospera, todo mundo isso, aquilo, ai Senhor, ai de mim, ai tadinha de mim, Deus. Enquanto eu fazia isso, Deus olhava para mim, enquanto você agir como uma criança mimada, você vai ficar aí. Respeite o seu processo. Aceite os tropeços que precisamos para aprender. Porque quando a gente aprende, a gente avança. Opa, sabe tipo videogame, assim, que a gente aprende por onde passar e paf, pula de fase? É assim, gente. Deus está dizendo, estou dando um tempo para alinhar o coração. Então, o Senhor já vinha no final do ano falando para nós amolecermos o nosso coração. Que relembrando coisinhas para amolecer o nosso coração, falava de jejum, falava de oração, falou de oração ontem, né? Falando de coisas que a gente já sabe, mas que a gente está precisando ser relembrado. Ele, alinha, para avançar precisa alinhar, para alinhar precisa renunciar, para alinhar precisa, né, ajeitar aqui, estreitar, para saber para onde nós vamos, conhecer para onde nós vamos, conhecer quem está nos guiando. Quem discerne o tempo evita a dor desnecessária. Então, se nós estamos dentro da vontade de Deus, se nós estamos alinhados com o nosso coração e os nossos pensamentos com o dele, nós vamos evitar a dor desnecessária. Porque nós vamos estar preparados. Ouvimos ontem também sobre a nossa necessidade de revestirmos de armadura. A armadura para que as mesmas dores não venham nos pegar. Para nós respeitarmos os processos, nós também precisamos conhecer o nosso Deus. Quando nós ouvimos a voz dele, Deus fala também desde o primeiro dia, para nós aprendermos a ouvir a voz dele. E não a nós, não a voz do nosso coração, não a voz daquilo que nós queremos ouvir, não o direcionamento que nós queremos, mas aquilo que ele tem para nós. Da forma que ele tem e não da forma que nós queremos. Esse alinhar o coração vai nos tirar realmente desse acômodo assim que a gente tem ali. Porque no coração é onde fica lá, onde gera pecado, onde gera nossas emoções, onde fica o nosso orgulho, onde fica a nossa dependência dessas coisas terrenas aqui. Aonde a gente fica dependente de coisas que não vêm do Senhor. O Senhor não age pelo impulso. O Senhor não age pelo impulso. Então não adianta nós ficarmos lá martelando e martelando as situações. Entregar as coisas na mão dele, isso quer dizer descansar, aliviar, ficar em paz. Trazer tranquilidade, mansidão para o nosso coração. Ai, como eu preciso e como eu tenho pedido para o Senhor que traga mansidão no meu coração. Como os nossos impulsos humanos nos levam a lugares que fazem perder aquilo que o Senhor tem para nós. Como a gente agir impulsivamente nos faz ir contra o que o Senhor tem para nós. Avançar é ir para frente sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Nós temos relatos aqui de quem olhou para trás e aconteceu o quê? Virou estátua de sal. Perdeu. É perda, não tem nada para trás para nós.
é só para frente. É só para frente, porque é para frente que se anda. É para frente que se sonha, é para frente que se vai. E dentro desse alinhamento que nós fazemos, nós encontramos o alinhamento com o Senhor. Há uma separação espiritual. Então, está acontecendo quando as pragas avançaram. Deus separou Egito de Israel. Então, enquanto tudo aquilo acontecia, a gente foi vendo o povo de Deus sendo separado. E aonde nós queremos estar? Perdidos lá no meio da praga? Perdidos lá, contaminados com tudo aquilo? Perdidos porque assustados, com medo com as coisas que vão acontecer? Ou nós vamos avançar, nós vamos estar com o povo de Deus, ser o povo de Deus onde nós estivermos. Deus deu o direcionamento para aquele povo que estava lá, que ia ser liberto. Deus mostrou o que precisava ser feito lá. Mas eles estavam atentos. Moisés estava atento a ouvir o direcionamento e foi obediente com aquilo que Deus estava dando, o direcionamento que o Senhor estava dando. E qual é o direcionamento que Deus já está dando para a gente? Ele vem aqui durante os 12 dias, ele já mostra, ele já fala, olha, esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de ir para frente, esse é o tempo de não olhar para trás. Ele já está dando. Basta, será que a gente está ouvindo? Será que a gente vai ouvir? Será que a gente não vai esmorecer? Nós comentamos que essa campanha tem algo especial acontecendo nela. Deus tem vindo com uma mensagem forte do começo ao fim. Antes parece que ia crescendo, né? Deus ia subindo. E ele já deu no primeiro dia, ele já abriu e falou, é isso. Porque Deus também, ele está com pressa de nós nos avançarmos. Ele tem pressa que a gente avance. Ele tem pressa que a gente ouça a voz dele e o direcionamento dele. Que a gente deixe de ficar perdidos, assustados, amedrontados, orgulhosos. Porque isso nos para. Isso não nos faz avançar, isso nos faz patinar, isso nos faz rodar, andar, ali somente pelejar igual aquele povo ficou lá. Isso não se a gente parar e ler realmente essa história e entrar nela, a gente vê quanta coisa nós temos igual. Quanta idolatria nós temos igual a eles. Quantos pensamentos nós temos igual, quantas coisas. E para que servir esse Deus? Não é a mesma coisa que escolher voltar para comer esse bolo do Egito? Para que ir na igreja todo dia? Porque quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente está na igreja todo dia. A gente não se importa, o que tiver que fazer, a gente faz. Mas vai passando, Deus não vai fazendo, Deus não vai atendendo as nossas mazelas, Deus não vai ouvindo os nossos churumelas, e Deus não vai atendendo as nossas churumelas, e aí a gente vai, para que servir esse Deus? Para que continuar seguindo Ele? Para que continuar avançando com Ele? Vamos voltar lá a fazer o que nós estávamos fazendo antes, estava dando mais certo. É isso que o Senhor está falando para a gente. Aí volta lá para as 10 pragas. Aí acha que essas pragas eram lá, era só aquilo que aconteceu lá naquela história, lá naquela cultura lá. Aí a tempestade, a ansiedade, sabe, aquelas coisas que acontecem no dia a dia da gente, que a gente não vê saída, aquela afobação, aquela agonia, aquele negócio. Isso, se você parar para pensar, é a mesma coisa. Será que a gente não tem idolatria na nossa vida? Esses ídolos ocultos, essa idolatria oculta, será que ela não está no nosso dia a dia? Será que a gente, dentro dessa idolatria, muitas vezes a gente não esquece do nosso Deus? A gente não esquece de ouvir a voz dele, o direcionamento dele, aquilo que ele tem pra gente? E daí como que vai avançar? Aí como que vai chegar onde Deus está querendo que chegue? Onde precisa estar? Se nós olhar e assim, eu preciso andar só um pouquinho. Não, eu preciso andar muito. Eu só tenho que andar um pouquinho, nem vou enfrentar nada. Às vezes esse pouquinho só que você precisa andar para chegar na tua bênção, para chegar onde você gostaria de estar, onde Deus já colocou talvez no teu coração que você precisa estar,
Você vai encontrar os desafios, você vai encontrar as pragas pelo caminho, mas as pragas vão te atingir? Ou você vai estar lá protegido pelo Senhor? Tinha o caos. Sim, porque imagine só todas essas pragas acontecendo aqui, ó. A gente for olhar capítulo 8, segunda praga, as rãs, terceira praga, os piolhos, quarta praga, as moscas, quinta praga, a morte dos animais, sexta praga, os tumores, sétima, chuva de pedra, oitava, as pragas dos gafanhotos, a nona, a escuridão, e aí a 10ª praga que a gente sabe que é os primogênitos que morrem. Olha quanta coisa esse povo viu. Olha quanta coisa Deus livrou esse povo e esse povo foi desobediente e idólatra. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida, Catiele. Olha quanta coisa Deus livrou você. Deus te livrou de morte, Deus te livrou de câncer, Deus te livrou de ser uma pessoa ruim, Deus te livrou de tanta coisa, de uma família ruim, de um pai ruim, de doenças, de tanta coisa. E Catiele, você está fazendo o que da sua vida? Está fazendo o que do ministério? Olha o que Deus fala, né? Então olha para nós aí dentro, sim. Estamos numa situação ruim, mas olha lá. Se tiver que olhar lá, seja para ver do que Deus livrou. Se for para olhar lá, é para ver assim o quanto você já avançou. Se for para olhar, é para ver, fui confrontada? Fui. Mas cheguei onde Deus queria. E se não estou, e Deus está falando que eu preciso ir mais para frente, é com Ele, é na presença dEle, é com Ele. Porque onde existe aliança, existe proteção. Renovamos a aliança com o Senhor ontem. Renovamos ontem à noite. E hoje, já, durante todo o seu dia. Será que a gente já não quebrou essa aliança? Com o pecado? Com orgulho? Com o desfazer do Senhor? Com o direcionamento que Deus deu e fez outra coisa? Né? Aonde existe obediência, existe distinção. Então, seja obediente, seja aquele povo, seja reconhecido pelo Senhor, pela sua obediência, pela sua entrega a Ele, pelo seu ouvido atento à voz do Senhor. Deus falou de voz, Deus falou que Ele vai falar. Ele falou isso desde o primeiro dia, em todos aqui que passaram, todos nós já passou 4 dias só. Mas nos 4 anteriores falaram sobre isso, sobre nós estarmos atentos, que Ele está falando, que Ele está direcionando, que Ele está dando o caminho, que Ele está mostrando. Será que o Senhor vai ter que colocar assim, ó, sabe aquelas setas, aqueles bonecão do povo que fica assim, ó, mostrando assim? É praticamente isso, ó. O Senhor falando. E a gente, onde será que é para ir? E Deus falando. O que é para fazer? E Deus falando. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque não é o que a gente quer. Porque desconfronta, porque tem que sair do comodismo, porque tem que orar mais, porque tem que jejuar mais, porque tem que fazer mais. Mais do que nós estamos acostumados a fazer. Aí é por isso que, mas tem que fazer isso, tem que andar, cansa. Tem que passar por um caminho difícil. Será que dá para ir de Uber com ar-condicionado ligado? Assim diz o Senhor, em todas essas pragas que ele foi acontecendo ali, ele sempre diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E é isso que acontece aqui, todo domingo. Não é na campanha dos 12 dias. É domingo, é segunda, aliás, é domingo, é terça, é lá na cela, é assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Estou quebrando ciclos antigos, encerrando o tempo de opressão e abrindo portas que só a obediência sustenta.
só a obediência. O Egito não pôde segurar quem Deus decidiu libertar. E nós já somos libertos, nós não enfrentamos aquelas pragas, nós já somos pessoas libertas, nós já temos o Deus que nos protegeu, nós já somos o Deus que tem a proteção e o amor do Senhor. Nós já somos esse povo. O que nós estamos esperando para ser o povo obediente? O que nós vamos ter que enfrentar para nós ouvirmos e falar, tá bom, Senhor, eu entendi. Prepare-se para não sair apenas do Egito. Mas nós temos que sair com a identidade, com a promessa e com a direção. Porque o Deus que enviou as pragas também foi o Deus que abriu o mar. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós amamos, é esse Deus que nós precisamos honrar. É esse Deus que nos direciona. É esse Deus que fala, eu vou abrir o mar, se tiver que abrir de novo, eu abro para você passar. O que tiver que fazer para você, eu vou fazer. Apenas me obedeça e escute a minha voz. Apenas avance comigo ao seu lado. Apenas vá que eu vou abrir o caminho para você passar. Não espere as 10 pragas para avançar. Não espere. Apenas escute a voz do Senhor. Por mais louca e absurda que seja, mas Deus, não, para lá, para esse caminho, isso é Ele. Se é Ele que está falando para você, meu irmão, só feche seus olhos e vai, confia, obedeça naquilo que o Senhor está falando no seu coração. Amém? Então que você possa se colocar de pé.